Fala palmeirense, Alviverde Podcast na área. Deixe seu like e ative as notificações. Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Nos últimos anos, se a gente fala em categoria de base no Brasil, um nome vem à mente quase que instantaneamente: Palmeiras. Com certeza. O clube se transformou numa verdadeira fábrica de talentos, especialmente no ataque, né? Vimos o Endrick, agora o Estevão. Garotos que explodiram muito rápido. Exato, e já foram vendidos por valores assim astronômicos. Mas a esteira de produção não para. E parece que agora o foco da próxima grande joia mudou um pouco de posição. A pergunta no ar é: depois dos atacantes, quem é a aposta do clube para o meio-campo? E a resposta, ao que tudo indica, é Eric Bailly. E para a gente entender essa história, a gente mergulhou numa matéria incrível que o Portal GE publicou hoje, dia 23 de dezembro de 2025. Uma matéria bem completa. Muito. E o nosso objetivo aqui não é só contar quem ele é, mas desvendar o que a trajetória dele significa. O que faz ele tão promissor, por que o clube o blinda com uma multa de mais de R$500 milhão e, principalmente, o que ele representa para o futuro do futebol brasileiro. Ok, vamos desvendar isso. É um tema excelente porque a história do Eric Bailly transcende o campo. Ela é um reflexo direto de uma mudança de paradigma no futebol brasileiro. Como assim? Olha, há 10, 15 anos, um talento como esse seria vendido na primeira proposta razoável da Europa. O clube seria tipo um mero exportador de matéria-prima. Verdade. Hoje, o que a gente vê com o Palmeiras é um clube que se posiciona como um gestor de ativos globais. Eles não querem apenas vender. Eles querem controlar o timing, o valor, a narrativa toda dessa venda. O caso Bailly é a materialização dessa nova estratégia. Gestor de ativos globais. Gostei dessa definição. É bem isso. E para entender o ativo, a gente precisa começar pela origem, né? Isso, pelo começo. Eric Bailly tem 18 anos, é de Flores da Cunha, lá no Rio Grande do Sul, e o artigo já abre com um detalhe que, para mim, explica muita coisa. Ele vem de uma família de boleiros, isso é fundamental. Ele é o caçula de 3 irmãos e todos jogam futebol, pois se deve criar um ecossistema completamente diferente para o desenvolvimento de um atleta, não? Completamente. O artigo até cita os irmãos, o Ronald e o Henrique, que também são profissionais, e eles mesmos admitem que o Eric é o que tem a maior projeção. Nossa. O que é fascinante aqui não é só o apoio, mas a imersão. Eu fico imaginando os almoços de domingo nessa casa. Não devem discutir o tempo. Com certeza não. Devem falar da falha na cobertura do lateral no jogo de sábado ou do posicionamento do volante. É uma educação futebolística que acontece por osmose, sabe? 24 horas por dia. É quase como se o futebol fosse a primeira língua falada em casa. Ele não precisou explicar para os pais por que precisava dormir cedo ou fazer uma dieta regrada. Exatamente. E essa base vai muito além do técnico. É um suporte psicológico imenso. A família entende a pressão, as frustrações de uma lesão, a alegria de uma convocação. Isso cria uma casca, né? Cria uma casca, uma resiliência emocional que muitos jovens que vêm de ambientes que não compreendem essa realidade simplesmente não têm. Essa base familiar sólida é, sem dúvida, o primeiro pilar do projeto Bailly. É o alicerce. E com essa base tão forte, não é de se espantar que a ascensão dele tenha sido tão rápida. A matéria conta que o Palmeiras descobriu ele quase por acaso, em 2018. Bem no comecinho, né? Sim, num jogo do Sub-11. Ele jogava pelo Juventude e o treinador do Palmeiras, o Eduardo Pereira, o alemão, bateu o olho e viu algo diferente ali. E aqui entra o segundo pilar. A qualidade do scouting, da observação. A matéria descreve o Bailly na época como um menino franzino. Isso. Ou seja, o alemão não viu o atleta pronto. Ele não viu força física, não viu velocidade explosiva, ele viu a inteligência, o potencial. E isso nos leva a uma pergunta importante. O que exatamente ele viu? Que tipo de jogador é o Eric Bailly? Boa pergunta. O artigo foca muito nos números, nos gols, mas ele é um meio-campista. Como ele joga? Ele é o que no futebol moderno a gente chama de meia construtor. Pensa em jogadores como o De Bruyne ou o Modric, guardadas as devidas proporções, claro. Entendi a linha. O diferencial dele não é a explosão do Endrick ou o drible de 1 contra 1 do Estevão. O superpoder do Bailly é a inteligência espacial. É a capacidade de ver e executar um passe que quebra a linha defensiva
antes mesmo que o adversário perceba o perigo. Ele joga de cabeça erguida. Sempre. Ele pensa o jogo 2 ou 3 segundos à frente dos outros. É mais cérebro do que músculo. E isso explica muita coisa sobre os próximos passos da carreira dele. Faz todo sentido. E essa inteligência o fez queimar etapas muito rápido. O artigo resume bem a escalada. Em 2022, ele já se destaca no Sub-15. Em 2023, a explosão no Sub-17. Os números são impressionantes. Muito. Mais de um gol a cada 2 jogos, o que rendeu o primeiro contrato profissional. A partir daí, a confiança do clube nele fica, assim, escancarada. Fica nítida. Em 2024, com só 17 anos, ele não vai para o Sub-18 ou Sub-19. Ele é promovido direto para o Sub-20, um salto grande. Pular uma etapa na base do Palmeiras que é extremamente competitiva é um sinalizador muito forte. É o clube dizendo, olha, este garoto está técnica e mentalmente à frente da idade dele. E ele correspondeu. Em 2025, no Sub-20, manteve a média de gols, o bom futebol, até que em agosto veio a primeira convocação para o time principal e em outubro a estreia. E foi contra quem mesmo? Quase poético. Foi justamente contra o Juventude, o clube que abriu as portas para ele lá no início. Nossa, que legal. Mas essa trajetória acelerada, mesmo que consistente, mostra um plano, né? Não parece ser algo apressado, mas sim uma resposta à evolução do jogador. Sim. Só que isso sempre levanta uma questão crítica para a gestão do clube. Qual é o limite? Até onde se pode acelerar o desenvolvimento de um talento sem o risco de causar um burnout ou de expô-lo a uma pressão que ele ainda não consegue suportar? É uma linha muito tênue. E falando em pressão, isso nos leva diretamente ao ponto que mais explode na matéria. A multa, né? A multa. Peraí. Em 2024, junto com a promoção ao Sub-20, ele renova o contrato e o Palmeiras estabelece uma multa rescisória de 654 milhões de reais. É um número que assusta. 654 milhões. Cara, esse número só é absurdo para um garoto que nem tinha estreado no profissional. Isso é realista ou é puro marketing para assustar os clubes europeus? Olha, eu acho que é os dois. E é uma faca de 2 gumes. Por um lado, é uma declaração de intenções para o mercado. É o Palmeiras dizendo para o Real Madrid, para o Chelsea, para o Manchester City. Nem venham com proposta baixa. Exato. Nós sabemos o que temos aqui. Não venham com propostas de 20 ou 30 milhões de euros porque não vamos nem atender o telefone. O preço de partida é outro. É o clube ditando os termos da negociação futura. É uma blindagem, basicamente. É uma blindagem, sim. Mas é também uma aposta arriscadíssima. E esse é o outro lado da faca. A gente está vendo um padrão de inflacionar multas que nem sempre se traduz em sucesso. Verdade. Para cada Endrick que corresponde a vendido por um valor recorde, tem dezenas de outros jogadores em vários clubes que não aguentaram o peso de uma cifra dessas nas costas. A pressão deve ser surreal. Imagina, cada passe errado vira um drama, cada jogo no banco vira uma crise. A pergunta que fica é se a estrutura do Palmeiras hoje é robusta o suficiente para mitigar esse risco que a própria diretoria criou. E parece que o técnico Abel Ferreira enxerga exatamente esse risco, né? Ele parece ser o contraponto perfeito para toda essa euforia financeira. Totalmente. O artigo resgata uma fala dele logo após a estreia do Belly que é simplesmente fantástica. Ele diz: tem que colocar gelo na expectativa dos torcedores. Uma coisa é jogar no Sub-20 e outra no principal. Há tempo de maturação. Essa dualidade é a chave para entender o sucesso do modelo do Palmeiras. Você tem, de um lado, a diretoria com uma visão de negócio, inflando o valor do ativo no mercado. Eles criam um hype, colocam o balão lá em cima. E do outro lado? Do outro, você tem o Abel com uma visão de gestão humana, que chega com uma agulha e publicamente esvazia um pouco desse balão. Ele joga a gelo, como ele mesmo diz. É como se a diretoria construísse o cofre e o Abel cuidasse da joia que está dentro, garantindo que ela não se quebre com o próprio peso. É a análise perfeita. A fala do Abel não é só para a torcida ou para a imprensa. É um recado para o próprio jogador e sua família. Faz sentido. É como se ele dissesse: eu sei que o clube colocou um preço de 654 milhões em você, mas aqui dentro, comigo, você ainda é um garoto em desenvolvimento. Seu valor para mim hoje não é esse. Seu valor será construído aqui. Isso. Com treinos,
com paciência e com crescimento. Ele separa o valor de mercado do valor esportivo. E essa separação é fundamental para a saúde mental do atleta. Mas essa tensão entre a diretoria que infla o valor e o técnico que joga gelo na expectativa é sempre saudável? Ou pode criar um ambiente meio confuso para o jogador? É uma ótima pergunta. O risco de confusão existe sim. O jogador pode pensar, afinal, eu sou uma estrela de $500 milhão ou um garoto que precisa de calma? Exato. Acredito que a chave para isso funcionar é o alinhamento interno. Publicamente, os discursos são opostos, mas internamente, Abel e a diretoria provavelmente estão na mesma página. O plano deve ser algo como: vamos projetar o valor dele para o mundo, mas aqui dentro, o processo será o seu, Abel. A transição será no seu tempo. Quando tem essa sintonia, funciona. Quando essa sintonia existe, a estratégia é genial. Quando não existe, vira um cabo de guerra que pode arrebentar a carreira do jogador no meio. No caso do Palmeiras, pelo histórico recente, parece que essa sintonia fina está funcionando. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Parece que o Eric Belé não é só mais um talento da base. Ele é, o produto final de um sistema extremamente sofisticado e bem amarrado. Exatamente. Vamos recapitular os pilares. Primeiro, uma base familiar no futebol que oferece suporte e conhecimento desde o berço. O alicerce. Segundo, um departamento de scouting que identifica o talento intelectual, não só o físico. Terceiro, um processo de desenvolvimento na base que é acelerado, mas baseado em performance, validando cada promoção. E por último, essa estratégia dupla no profissional. Uma blindagem financeira agressiva por parte da diretoria e uma blindagem humana psicológica por parte da comissão técnica. É um ecossistema projetado para maximizar as chances de sucesso. É um projeto de ponta a ponta. E a matéria finaliza dizendo que o contrato dele vai até o final de 2028 e que as primeiras chances reais podem aparecer já no próximo Campeonato Paulista. Ou seja, 2026 é o ano em que o projeto realmente vai a campo no time principal. No fim das contas, a história do Eric Belé é um retrato fiel do que os clubes brasileiros de ponta aspiram ser no século XXI. É a jornada completa. A descoberta do talento bruto lá no interior, a lapidação numa estrutura de excelência e essa transição complexa para o profissional, onde o peso é outro. Onde o peso do dinheiro e da expectativa é simplesmente imenso. O sucesso de um jovem hoje depende tanto do talento que ele tem nos pés, quanto da força e da inteligência dessa estrutura que o cerca. Uma estrutura que parece estar cada vez mais profissional. E com base em tudo isso que a gente discutiu, o artigo projeta o Belé como a joia 2026. Isso nos deixa com um pensamento final, algo para quem nos ouve refletir. Acho que a grande questão que fica é, com tantas variáveis controladas pelo clube, desde a multa até o discurso do técnico, o que ainda pode dar errado? E o que, no fim, vai ser o fator decisivo para que ele não apenas atinja, mas supere essa expectativa gigantesca. Exato. Será que o fator determinante vai ser a gestão cuidadosa do Abel Ferreira, mantendo ele com os pés no chão? Será o suporte contínuo da sua família de boleiros que vai estar lá nos momentos de baixa? Ou será algo mais interno? Ou, no final de tudo, a batalha será travada dentro da mente do próprio jogador. A força mental dele para entrar em campo e conseguir esquecer que, simbolicamente, ele carrega nas costas o peso de valer mais de R$500 bilhão antes mesmo de ter uma sequência como profissional. Fica a reflexão. O talento é inegável, a estrutura é de ponta. Mas no futebol, a arena mais desafiadora é sempre a mental. Com certeza, e a gente quer saber a opinião de quem nos ouve. Qual desses fatores vocês acham que pesa mais na balança para o sucesso de uma joia como o Eric Belé? Deixem suas opiniões nos comentários, a gente adora ler e, continuar essa conversa por lá. Nos encontramos na próxima.